Oi pessoal, bem-vindos à semana 2 do Plano de Estudo Tutorado volume 5. Nós estamos na página 53, tá? As atividades na página 55. Essa semana a gente vai continuar estudando reações orgânicas e continuamos na reação de adição. Só que a gente vai para a reação de hidratação agora, tá? A gente viu halogenação, hidrogenação, né? Agora a gente vai para hidratação. Esse texto inicial, pessoal, vocês têm que ler com bastante atenção, tá? Leiam tudo aqui, aí ele fala sobre as formas de se produzir etanol, tá? Fermentação, hidratação de etileno, redução do acetaldeído. Vocês têm que ler esse texto com muita atenção, porque na questão 1, ela vai pedir exatamente sobre esse texto aqui, tá? Então, vamos lá. A gente vai para a reação de hidratação agora. A reação de hidratação é a adição de água e ocorre de maneira similar à adição de haletos. Então, lembrando que a gente vai seguir aqui também a regra de Markovnikov. Então, o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono que já tiver maior número de hidrogênios. Ao carbono da dupla, né? Que tiver maior número de hidrogênio, você vai adicionar o hidrogênio. E ao outro carbono, a gente vai adicionar o OH, tá? No caso do alcino, ocorrerá a formação de um enol, que por ser instável, vou mostrar isso para vocês, entrará em equilíbrio dinâmico, gerando aldeído e cetonas. A gente viu aquele equilíbrio aldoenólico, no caso do aldeído, e cetoenólico, no caso da cetona, né? Então, enol para aldeído ou enol para cetona, né? Depende da configuração do que você tem. Observe-se o rompimento da insaturação e os pares de elétrons disponíveis se ligarão à hidroxila da molécula de água e ao hidrogênio da molécula de água. Então, olha só, a água é formada por H2O. A gente vai colocar ela dessa maneira aqui, porque a hidroxila vai ser adicionada a um carbono e o hidrogênio vai ser adicionado a outro. Lembrando que o hidrogênio tem que ser adicionado ao carbono que já tem maior número de hidrogênios. Olha só, aqui tanto faz, tá? Então, esse hidrogênio pode entrar aqui como entrar aqui, mesmo porque também vai levar à formação do mesmo produto, que vai ser sempre o etanol, tá? E aqui o OH entra no outro carbono, tá? Então, lembre-se disso e lembrar que segue a regra de Markovnikov. Aqui ele vai mostrar para vocês quando eu tenho presença de ácido e o catalisador aqui, tá? O que vai acontecer? Então, eu vou ter a água reagindo com alcino, aqui tem uma ligação tripla, e o hidrogênio vai entrar aqui nesse carbono e o OH nesse outro carbono aqui. Vocês podem observar que isso aqui formou um enol, que é a hidroxila ligada a um carbono que faz dupla ligação. Só que o enol, ele é muito instável. Então, ele vai levar à formação do aldeído, e isso vai acontecer. O aldeído vai ser forma enol, o enol forma aldeído. Fica um equilíbrio, está levemente deslocado para o aldeído, tá? Então, aqui, esse hidrogênio, ele vai para cá, essa dupla ligação sobe, tá? Por isso que formou aqui o aldeído aqui, tá? Então, lembrar sempre disso, quando você tiver um alceno reagindo, alcino reagindo em meio ácido na presença de catalisador com a água, você vai formar um enol, né? Aqui eu tenho o equilíbrio aldoenólico, porque é aldeído com enol, e aqui eu tenho equilíbrio cetoenólico, né? Porque depende de qual alcino que você está reagindo, né? Então, vamos aqui para a atividade. Na questão 1, ele pede para você retornar ao texto. Então, você vai olhar qual o processo de obtenção do etanol é mais vantajoso, tá? Pelo que ele falou lá no texto. E cite 3 argumentos para essa justificativa. Então, você vai falar se esse processo é mais simples, se tem menor impacto, né? Matéria-prima, toda essa questão. Então, você vai olhar lá e justificar aqui. O texto cita formas de obtenção, eu até destaquei para vocês lá, então escreva essas reações, tá? Então é para você destacar no texto as reações de como eu posso obter o etanol, né? Além da fermentação. Então a gente já sabe que tem fermentação, vocês têm que colocar, e tem outras também que eu destaquei bem lá no início e comentei com vocês. A questão 2, qual é a fórmula e o nome do produto final que se obtém quando um mol de
gás acetileno reage com mol de água em meio ácido e com catalisador. Lembrando que esse acetileno é alcino, né? Então, ele tem tripla ligação, então você vai colocar CH, tripla CH, e vai reagir com a água. Lembra que eu mostrei para vocês lá em cima? É exatamente essa reação aqui. Então, o que você vai formar? Você vai formar isso aqui, né? Com o equilíbrio levemente deslocado para o aldeído, né? Então, você vai ter aqui, você vai escrever qual a fórmula e o nome do produto, tá? Você vai escrever a fórmula molecular e o nome ainda. Então, na 2 tem que fazer tudo, né? E o nome do produto final. 3. A reação completa da hidratação do penteno. Ó, mais uma vez, ele não te falou em qual carbono está a dupla ligação, se é no carbono 1, se é no carbono 2. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as duas opções, tá? Olha só, pessoal, o que vocês têm que saber aqui? Esse aqui é a reação, a ligação dupla está no carbono 1, né? E aqui é o pente 2, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Lembra que eles vão reagir com a água dessa forma aqui. Essa ligação vai romper, o hidrogênio vai entrar. Lembrando que segue a regra de Markov-Nikov, né? O hidrogênio entra no carbono que já tem mais hidrogênio. Aí você vai adicionar aqui e vai colocar lá o produto. Ele quer a reação completa, tá? E aqui nesse de baixo. Esse de baixo não tem por que olhar a regra de Markov-Nikov, porque os hidrogênios aqui, eles têm o mesmo número de hidrogênio, tá? Em um ou em outro. Então, não vai fazer diferença. Então, aqui, o hidrogênio, você vai formar dois produtos, né? Aqui forma uma mistura, aqui forma um produto majoritário, tá? O hidrogênio pode entrar aqui, o OH entrar aqui, ou o hidrogênio entrar aqui e o OH entrar aqui. Então, voltando aqui na questão 4, as reações de hidrólise, então, hidratação, que a gente está vendo agora. Aí ele vai falar. Um exemplo dessas reações é a hidrólise ácida do metilpropeno, que origina um álcool terciário chamado metilpropan-2-ol, tá? Qual dos compostos abaixo também irá originar um álcool terciário quando for hidratado na presença de ácido? Olha só, primeira coisa, álcool terciário é aquele álcool que a hidroxila está ligada a um carbono que está ligado a outros 3 carbonos, tá? Isso que significa ser terciário, eu vou mostrar para vocês. O que você tem que observar? Um dos carbonos com a dupla, para formar esse álcool terciário, você tem que escolher uma estrutura que um dos carbonos da dupla também tem uma ramificação. Então, em um desses carbonos da dupla, tem obrigatoriamente que ter uma ramificação para aí você obter um álcool terciário, tá? Eu vou mostrar as estruturas para vocês aqui agora. Olha só, pessoal, aqui vou começar falando sobre ser um álcool primário ou um álcool secundário ou terciário. O álcool primário, o OH, está ligado a um carbono que se liga só a um outro carbono, primário. O álcool secundário, ele está ligado a um carbono que se liga a outros 2 carbonos, secundário, né? Terciário, o OH está ligado a um carbono que faz ligação com outros 3 carbonos, tá? Então, vamos às opções. Então, o que eu falei para vocês? Vocês têm que escolher uma opção em que o carbono com a dupla também tem uma ramificação. Então, olha só, eu montei a estrutura aqui do 3-metilpentiumino, essa é a estrutura, tá? Ó, lembra que o hidrogênio vai entrar aqui, né? No carbono com maior número de hidrogênios já, e a hidroxila vai entrar aqui e essa dupla vai deixar de existir, vai ter só uma ligação simples aqui. Então, o OH entraria aqui. Isso é um álcool secundário, tá? Aí vocês vão olhar para a letra B. Olha só, na letra B. De novo, segue todas essas opções aqui, gente, vai seguir a regra de Markov-Nikov. Então, o hidrogênio entra aqui, o OH aqui. Isso forma um álcool terciário. Na letra C, mesma coisa, Markov-Nikov. Entra o hidrogênio no carbono que já tem maior número de hidrogênios, ó, 2. Entrou aqui, a hidroxila entrou aqui. Isso forma um álcool terciário. E aqui, também seguindo a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio entra aqui e a hidroxila vai entrar aqui. Isso forma um álcool terciário. E, finalmente, na letra E,
o hidrogênio, seguindo a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai entrar aqui e o OH vai entrar aqui. Isso forma um álcool terciário, tá? Então, a partir dessas estruturas que eu já mostrei para vocês, né? Façam a análise aí e marquem a alternativa. Lembrando que você pode montar as estruturas e fazer reação com cada uma delas, é bom para vocês fazer isso que vocês treinam. Ou montando as estruturas, vocês vão procurar aquela, para formar o álcool terciário, um dos carbonos com a dupla tem que ter obrigatoriamente uma ramificação, né? Que aí ele vai ficar como carbono terciário, tá? Então, marquem a alternativa correta aí. A 5, pessoal, eu vou mostrar a estrutura do 3-metil-X2N para vocês, tá? Lembrando sempre que vocês devem seguir a regra de Markov-Nikov, tá? O hidrogênio será adicionado ao carbono que já tem maior número de hidrogênio, carbono da dupla com maior número de hidrogênio. Tá? Então, pessoal, na 5, essa é a estrutura, ó, 3-metil, coloquei 2 L's aqui, mas é um só, tá? 3-metil-X2N, tá? Então, olha só, lembrando que eu tenho que seguir a regra de Markov-Nikov. Desses 2 carbonos da dupla, quem tem maior número de hidrogênio? Aí você vai olhar, o carbono que tiver maior número de hidrogênio vai receber o hidrogênio. E aquele que tiver menor número de hidrogênio vai receber a hidroxila, tá? Então, depois de feito isso, você vai colocar a nomenclatura. Lembrando que a nomenclatura, ela vai seguir a extremidade mais próxima da hidroxila, tá? Então, façam aí, obtenham a estrutura. Qualquer dúvida, pode perguntar. Bom, já mostrei para vocês lá, né, qual que é a estrutura do 2-metil-X2N, tá? Aí depois que vocês realizarem essa reação, vocês vão ver aqui qual a opção que dá o nome correto para o álcool que vocês encontraram.